Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre redimensionamento de imagens com o pacote Intervention Image. É, no Laravel, por padrão, ele tem a parte de upload, lá que a gente fez na aula passada, mas caso você precise fazer alguma manipulação na imagem que foi feito o upload, você tem que usar algum outro pacote. Esse pacote Intervention Image é um pacote do PHP, ele, e é bem comum o pessoal utilizar ele no Laravel para poder fazer essa parte de manipulação de imagem. O que que a gente vai manipular aqui é basicamente o tamanho de largura e altura da imagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É, o pacote é esse, vocês colocam esse aqui no Google, vai aparecer esse pacote, essa é a página inicial. E aqui a gente vai começar, vamos lá aqui para a parte de instalação, installation. Então a primeira coisa é, a gente vai fazer a instalação utilizando o Composer. Não precisa pegar essa primeira parte aqui, do jeito que está configurado o nosso ambiente com Laragon, copia só a parte aqui do require para frente, vamos lá no projeto, abrir o terminal, colocar o Composer, e colar o resto aqui lá do comando. Composer require intervention barra image. Dá Enter, ele vai começar a instalar no nosso projeto esse pacote. Ele demora um pouquinho, não muito, e então provavelmente eu devo cortar aqui o vídeo e voltar daqui a pouco. Não precisou cortar, foi rápido até aqui. Acho que eu não vou cortar. Não, vamos continuar. É, Próximo passo, vou seguir lá na própria documentação o processo de instalação. Descendo um pouquinho mais, ele tem já preparado a integração com o Laravel, que você pode utilizar ele com projetos PHPs normal, sem padrão, ou com Laravel ele também já vem pronto algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai depois que instalou, abrir o arquivo app.php que fica na pasta config. Então vamos lá, config app.php. Fechar aqui o terminal. Então procurem aí esse pedaço aqui que é o providers, isso é um array providers e lá nele a gente vai fazer uma configuração. Aqui dentro dele tem essa parte aqui, esse comentário package service providers e a gente vai copiar lá na documentação isso aqui, ó. Então, copiei essa primeira linha aqui, que é para poder carregar lá os arquivos que eu preciso para esse pacote. Coloco uma vírgula aqui no final, precisa ter a vírgula aqui. Então, salvei. Vamos continuar lá o processo de instalação. E o próximo passo é procurar o array aliases e copiar isso aqui de baixo. Então, vamos lá. Está mais para baixo aqui, ó, aliases, que aqui são apelidos para várias classes que tem de fachada no próprio Laravel. A gente vai criar aqui um novo alias, um novo apelido para a classe de fachada image do pacote do intervention e a gente vai conseguir acessar ela. Ele vai fazer o autoload e a gente vai conseguir acessar ela no nosso sistema, chamando ela só de image. Não precisa fazer a importação dela com esse nome aqui todo. Basicamente é isso aqui que está fazendo. Então eu vou colocar aqui dessa forma, salvei o arquivo app.php. Eu acredito que é só isso que precisa fazer nesse arquivo. Ok, então vou lá, voltar, vou fechar o arquivo. Então, configuração. A próxima coisa, eu vou abrir o terminal
e a gente vai ter que dar um comando aqui que tem lá na documentação, que é esse primeiro comando aqui, phpart, que é para publicar as configurações do pacote no Laravel. Então, copia esse comando aqui e cola ele lá no terminal do nosso projeto. Enter. Aí ele criou a configuração dentro do pacote config, ele criou esse arquivo aqui. Dentro da pasta config, ele criou esse arquivo em image.php, que é coisa de configuração do pacote image. Então, vou fechar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Então, acabamos a parte de instalação e configuração do pacote Intervention para poder utilizar ele no Laravel. Essa biblioteca, esse pacote, ele tem vários métodos aqui na parte de API. Tem os vários métodos que você pode utilizar para fazer manipulação de imagem. Tem aqui, por exemplo, o crop. Crop é para poder cortar. Tem o grayscale. Grayscale, você consegue converter uma imagem para escala de cinza. Tem o opacity. Cadê? O opacity, você consegue deixar a imagem mais transparente, dá para você fazer marca d'água, dá para você fazer várias manipulações com imagem utilizando o código PHP. A gente vai fazer uma mais simples, que não é o objetivo de a gente entrar no detalhes no pacote. Tem aqui a documentação, caso vocês tenham curiosidade, precisem fazer manipulações mais avançadas. Então vamos lá, voltar para o código. Então vamos no nosso controlador, no photo controller. Aí a gente vai alterar esse método story aqui. Por que que a gente vai alterar? Porque a forma que ele está fazendo aqui, ele está pegando a imagem que vem do upload direto e salva ela daquela mesma forma. E a gente não quer mais assim, a gente quer fazer um redimensionamento nessa foto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou apagar isso aqui, que não vai ser assim mais que a gente vai utilizar. Vai ser diferente, porque agora eu vou redimensionar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o foto URL. Agora eu vou usar o request foto e vou chamar o método hashname. Esse método hashname, ele retorna aquele nome aleatório que o próprio Laravel dá para a imagem que foi feito, para o arquivo que foi feito o upload. Então, se eu colocasse só assim, ele vinha só aquele pedaço, mas eu quero a URL toda, que é o caminho onde eu vou armazenar ele dentro do meu sistema. Então, aqui eu coloco do jeito que estava antes, images barra id. Aí ele vai me retornar id imóvel, né, no caso, id imóvel. Ele vai me retornar aqui um string com aquele caminho naquele mesmo padrão que era anteriormente. A diferença é que aqui ele só me retorna o caminho sem fazer o armazenamento da foto, igual a gente estava fazendo antes, que fazia o armazenamento e já retornava o caminho. Agora não, aqui eu só pego o caminho porque eu vou fazer de forma diferente. Vou colocar aqui, pegando o caminho e o nome do arquivo para salvar no disco. O próximo passo agora eu vou. Isso aqui, na verdade, podia estar depois. Vamos fazer a parte de redimensionamento. Redimensionar a imagem. Então, como é que eu faço aqui? Não, eu vou colocar isso depois mesmo. Vamos lá.
Aqui agora eu vou usar a classe image, vou importar ela aqui, basta colocar aqui, como eu coloquei um alias lá, basta colocar use image, ponto e vírgula, que ele já vai pegar a classe que a gente quer. Então, vou criar uma variável chamada imagem, que ela vai armazenar a imagem que vai ser gerada pela biblioteca. Então, eu chamo a classe image, ela tem um método que se chama make. Esse make, ele cria lá na memória do servidor uma imagem. Aí aqui ela vai ser uma imagem a partir da imagem que foi feita upload, que é o request foto. E agora eu mando dar um resize, que é para redimensionar. Eu quero que ela, aí aqui eu passo a largura e a altura. Eu quero que tenha 1.600 de largura por 900 de altura. Então eu tenho esse método resize, ele vai fazer o processamento e vai armazenar essa imagem nessa variável. Aí agora eu vou salvar a imagem nova, a imagem redimensionada no disco. Como é que eu faço? Eu venho aqui, agora eu chamo a classe storage. Opa, storage. Vou dar o enter aqui para ele poder fazer o import. Então, se não tiver feito automaticamente, vou verificar. Está aqui, ó. Se ele não fez automático para vocês, vocês acrescentam esse import aqui do storage da fachada, facade. Então, storage, aí agora eu chamo o método, o disk, para poder definir em qual disco que a gente está salvando no public. E vou chamar o método put, que é para poder armazenar. Então, aqui eu tenho que dizer o caminho. Qual é o caminho? É a variável foto URL. E qual é a imagem? A imagem que eu vou salvar é essa variável aqui, chamada imagem. Só que aqui, para salvar certinho, eu tenho que chamar o encode, que é do pacote lá do intervention. Então, isso aqui vai salvar, o Laravel vai salvar, que esse storage é do Laravel, no disco público, a imagem que está criado na memória, que foi a imagem que foi redimensionada a partir da imagem que foi feito o upload, e estou mandando ele codificar para ele poder salvar corretamente no disco. Então, isso aqui já funciona. O resize, eu poderia usar aqui tanto o resize quanto o fit, que tem lá na documentação. O fit, ele é uma forma, lá pela documentação, é uma forma que ele combina o corte com o redimensionamento de uma forma melhor para poder redimensionar a imagem para ficar nesse tamanho aqui que eu quero. Eu gosto mais de utilizar o fit. Ok? Então, eu vou deixar o fit aqui. O resto não muda. Então, vou salvar. E agora vamos testar para poder verificar. Então vamos lá, imóveis. Eu tenho essas outras que eu cadastrei na última aula, né? Que estão grandes, que está do tamanho padrão que estava no meu computador, que eu não estava redimensionando. Eu vou colocar uma nova redimensionada para a gente verificar. Aqui eu vou pegar um banheiro aqui, pegar essa imagem. E ela, depois de redimensionada, ela vai estar 1.600 por 900. Esse valor 1.600, 900 foi um valor que eu defini para o meu sistema, que eu quero que todas as imagens fiquem nesse tamanho. Isso aí é sistema por sistema, o cliente define, vocês em conjunto com o cliente define qual o tamanho melhor para a imagem no seu sistema. Então, salvei. Aí eu escrevi errado lá no aqui é encode. Está escrito errado. Salvei. Vou dar o refresh.
Ele salvou a imagem, se eu não me engano, é esse banheiro aqui. E se eu olhar lá no. Eu fiz alguma coisa errada. Ah, aqui não é images, aqui é imóveis, né? Esqueci coloquei, escrevi errado. Então ele, na verdade, ele cadastrou numa pasta errada. Na verdade, sabe o que é que eu vou fazer? Como ainda não tem a funcionalidade de excluir, eu vou apagar essas duas pastas aqui do meu disco e eu vou apagar o banco de dados também. Cadê Best Imóveis? Fotos. Vou selecionar aqui todos, vocês usem o programa que vocês quiserem e vou apagar todos os registros que estavam salvos no banco de dados, para poder estar limpinho. Confirmar, tá vazio agora. Vou voltar lá, vou dar um refresh. Então vamos acrescentar uma foto, colocar outro banheiro aqui, salvei. E vocês vão ver que essa imagem vai estar redimensionada para 1600 por 900. Como é que eu consigo ver isso? Aqui lá no meu Storage, Imóveis. Aqui com, se deixar o mouse em cima, ele mostra ali dimensões 1600 por 900. Então eu estou definindo que todas as minhas imagens vão ter esse aspecto aqui meio quadrado. É claro, quando você está trabalhando com redimensionamento de imagem, dependendo do formato original da sua imagem, vai perder algum pedaço da sua imagem, porque se for uma imagem em formato retrato e eu estiver trabalhando aqui com um formato mais parecido com paisagem, ele vai acabar cortando alguns pedaços. Toda vez que você trabalha com redimensionamento, pode ocorrer perda. Então, vocês quiserem se aprofundar mais nesse, estudem um pouco mais essa parte de manipulação de imagens e as técnicas de trabalhar para tentar evitar perda. Sempre acontece perda quando você resolve colocar uma imagem num tamanho fixo, porque você não sabe a original como é que estava. Mas aquele fit lá do pacote, ele já faz um redimensionamento bom de uma forma que ele tenta deixar mais inteligente para não perder muita dados da imagem original, muitos detalhes. Então vamos ver agora o próximo passo. É, vamos voltar para o código. Aqui, pessoal, normalmente quando você tem que evitar colocar valores fixos dessas coisas, que isso aqui é um valor de configuração do seu sistema. Então, o ideal isso é uma configuração. Toda vez que eu for, a largura da foto e a altura da foto é uma configuração. O que é que eu faço? Eu vou colocar dentro do meu ponto .env. Aqui dentro do ponto .env eu posso definir novos valores de configuração. Então, eu vou criar aqui foto, largura. Não, deixa tudo juntinho, pessoal, não dá espaço ali. 1600 a largura e foto, altura 600, 900 na verdade, né? 900. Aí eu coloco aqui porque depois fica mais fácil em um lugar só. Se eu quiser modificar, ficar modificando esses valores, eu vou no arquivo de configuração. A boa prática é estar no arquivo de configuração e não no meio do código, porque eu posso precisar usar esse mesmo valor em vários lugares do meu código. E se eu deixo dentro aqui do meu controlador, e eu posso alterar num lugar, nesse padrão, e outro lugar eu esquecer de mudar e ficar com tamanhos diferentes por causa disso. E aqui, como é que eu faço para utilizar? Tá. Antes disso, toda vez que eu faço, acrescento variáveis novas no meu arquivo .env, o ideal é que eu venha aqui e dê o comando
php artisan config clear, para ele poder ler as alterações do que foram adicionadas no arquivo .env, que se às vezes se você não der isso, pode ser coloca as informações e aí pode ser que às vezes ele não leia informações novas. Então vamos lá, como é que eu faço para pegar essas informações aqui? Em vez do 1600, eu vou colocar o env, foto, largura, primeiro é a largura, e no lugar do 900, env, foto, altura. Aí ele vai pegar os valores que estiverem definidos lá no arquivo de configuração. Vamos subir, está salvo aqui, vamos subir mais uma foto. Vou pegar outro banheiro aqui. Salvei. Vou verificar lá na pasta, tá lá 1600 por 900, então ele pegou corretamente o tamanho do arquivo .env. Só mais uma boa prática, pessoal, principalmente para quando você está trabalhando com o Git, quando você sobe o seu projeto para o Git, esse arquivo .env, ele não vai para o Git, ele está aqui no Git Ignore, que ele não sobe para o Git, porque arquivo de configuração ele deve ser diferente para cada lugar que for ser instalado esse projeto, porque pode ter informações sigilosas do meu ambiente específico. Então, ele não sobe nunca para o GitHub, ele sempre está no Git Ignore. Então, não é você nunca deve subir ele. Então, toda vez que você acrescentar algo no .env na sua máquina, a boa prática é que você pegue essa mesma informação e coloque ela no .env.example, que está lá embaixo, porque esse .env.example ele vai para o GitHub. Então, se uma outra pessoa for pegar esse projeto e instalar na máquina dela, ela vai saber pelo .env.example que você criou novas variáveis de configuração e ela vai utilizar essas variáveis no projeto dela. Se isso aqui fosse uma senha, por exemplo, você aqui no .env.example, você colocaria a variável, mas a senha você colocaria ou em branco ou um outro valor qualquer para não deixar vazar dados que são sensíveis, que não podem ser passados, que no GitHub normalmente vai estar público, ou é alguma configuração de acesso a alguma coisa de outro sistema, não sei. Então, a boa prática é essa. Então, eu acredito que é só isso mesmo. Nós já fizemos agora o upload com o redimensionamento. Obrigado e até a próxima aula.